Então, muito boa tarde a todos. Uma das grandes dificuldades dos empresários e de quem gera um negócio é ter alguém com quem partilhar ideias, estratégias e que o ajude a atingir os seus objetivos, sem ter que levar com críticas das decisões menos boas e até muitas vezes sem lhes cortar as pernas nas suas pretensões. E é exatamente este apoio que os business coaches e os financial coaches dão aos empresários. Por isso, é que eu convidei o business coach Miguel Moreira para dar a conhecer um pouco mais desta profissão dedicada às empresas e que normalmente atua na sombra e que está por trás do sucesso de muitos empresários e de muitas empresas de todo o mundo. Obrigado, Miguel, por ter aceito o meu convite. Obrigado, Andy. Que o Miguel, além de ser meu coach, Miguel, quero também pedir, para quem o não conhece, que nos diga aqui quem é e o que faz. Bom, meu nome é Miguel Moreira, como é óbvio. Eu sou business coach, portanto acompanho empresários que desejam mudar ou alterar a sua empresa, que desejam ganhar mais dinheiro, que desejam ter mais tempo. Basicamente, o que eu faço é estar ao lado do empresário, ajudá-lo a tomar decisões, algumas decisões, e definir qual o caminho ou qual o plano que eles querem para a empresa. Bom. Miguel, ser empresário e gestor do próprio negócio é uma função solitária, em que é necessário gerir diversas expectativas, seja na empresa, com os colaboradores, clientes, fornecedores e todas as pessoas que estão envolvidas na empresa, bem como em casa, com a mulher ou o marido e os filhos. De todos estes anos que já trabalha com empresários, quais foram os dilemas mais comuns que encontrou até ao momento? Boa pergunta. Ora, dilemas não são só dilemas, alguns são trilemas, mas falando de dilemas, que dilemas é que os empresários encontram na generalidade? Eu acho que basicamente tem a ver com o papel difícil que os empresários têm em definirem qual o papel deles na estrutura da empresa. Porque, lá está, há empresários que são técnicos, são aqueles empresários que têm a massa na mão, não é? Que andam de chave de fendas na mão e que fazem os contratos, que tratam da escrita, que fazem tudo, não é? E há o outro empresário que realmente cumpre com a obrigação de empresário. Ora, que problemas é que isto traz? Isto traz, lá está, são dilemas. Se eu for um empresário que, no início do caminho de empresário, é natural que nós façamos tudo, não é? Mas depois temos que começar a abdicar de algumas funções e de algumas tarefas que nós tomamos, portanto, que de alguma forma achamos que temos que continuar a desempenhar essas funções, o que não é verdade. Isso tem a ver com a fase em que a empresa está. Portanto, se está muito no início e a equipa ainda é pequena, é claro que cabe ao empresário ter algumas funções mais práticas, mais de dia-a-dia, mais rotineiras. Se a empresa já tiver algum tempo de existência e a equipa for, de alguma forma, já estiver bem estruturada, então o empresário pode-se começar a retirar de algumas dessas funções e então começar a pensar de uma forma mais estratégica e começar a planear aquilo que deseja realmente para a empresa. E isso, lá está, é algo difícil de dividir enquanto empresário. Portanto, o dilema é o quê? Faço isto ou mando fazer? Faço isto ou confio em que alguém faça? E muitas vezes, 90% das vezes, o que eu vejo é o empresário, eu faço isto porque eu é que sei fazer, é mais rápido,
Agora, ter que estar a perder tempo para ensinar alguém a fazer isto, vou perder imenso tempo, que é uma falácia, não é? Porque se perdemos algum tempo a ensinar alguém a fazer algo que é necessário, a partir daí depois já não precisamos de fazer mais, porque essa pessoa fica com essa responsabilidade. Portanto, há aqui este dilema relativamente ao papel que o próprio empresário desempenha dentro da empresa. Okay. Agora, lá está, hoje em dia, os dilemas prendem-se com continuar hoje em dia, por causa da crise que está aí presente. Os dilemas que eu tenho visto é continuar com a empresa ou não. Serão esses os principais desafios que neste momento os empresários enfrentam no dia-a-dia? Neste momento é continuar com a empresa ou não. Ter posto os funcionários em layoff, eu vi muito, ter posto funcionários em layoff ou não. Ir naqueles apoios do layoff para tentar manter postos de trabalho, para poder ajudar as pessoas que de alguma forma fazem parte da nossa equipe e nós também queremos ajudar essas pessoas, ou pura e simplesmente reduzir a equipa. Portanto, são dilemas muito complicados de gerir e que muitas vezes acaba-se por tomar uma decisão muito emocional e muitas vezes a pôr em risco a sobrevivência da própria empresa. E depois há outra situação, não é? Há estes apoios que o Estado pôs, que não são mais do que financiamentos disfarçados, não é? E, como eu digo, um dos grandes objetivos que eu trabalho com quase todos os empresários é livrá-los de financiamentos e livrá-los da banca, não estarem dependentes da banca, poderem utilizar a banca como um instrumento, como uma ferramenta e não estarem dependentes deles. Outro dilema que existe é se o meu mercado vai continuar a existir ou não. Porque hoje as cadeias de distribuição estão extremamente alteradas, nós já não sabemos se os nossos clientes vão sobreviver ou não sabemos se os nossos fornecedores quando vão continuar a existir ou não, e pronto, e isso faz com que haja aqui alguma preocupação. Mas lá está. Estamos aqui numa situação de uma profunda alteração daquilo que era a realidade e até a uma aceleração das mudanças que estavam a ocorrer, não é? Exatamente. Agora, há aqui dois tipos de pessoas. Há aquele tipo de pessoa que, o ambiente o transforma, não é? Portanto, se não tenho estes fornecedores, se os meus clientes vão desaparecer ou não, eu vou esperar para ver. E há os outros que realmente tomam nas mãos aquilo que conseguem controlar e influenciar e reestruturam a empresa. Eu aliás, eu e o Enio sabemos de casos de extremo sucesso, de empresas que transformaram completamente, até transformaram linhas de produção para começar a produzir coisas totalmente diferentes, como as máscaras, as viseiras, os guichês. Soube agora de uma empresa de fabricante de cerveja, de destilaria, não é? Que pôs lá os potes a fazer sopa, quer dizer, há coisas que realmente mostram a coragem e o empenho dos empresários, enquanto empresário, em andar com as coisas para a frente. Muitas vezes, e vejo isto muito hoje em dia, sem reconhecimento da própria equipa. Sim. Os próprios funcionários, de alguma forma, revoltam-se contra o empresário e acham que o empresário é que é responsável por tudo isto, que agora tem que tomar conta deles e que quase como uma obrigação. Lá está. E estão todos no mesmo barco, não é? São dilemas. Um afundam, os outros também afundam. Não há aqui. Exatamente, e muitas vezes viram-se contra o próprio empresário, mas estão a pôr em causa não só a sobrevivência a existência do próprio emprego, como a sobrevivência da própria empresa, pondo em risco todos os colegas de trabalho. Isso também tenho visto muito, infelizmente.
Miguel, aqui quando alguém decide abrir o seu próprio negócio, normalmente está a sonhar em concretizar algo de bom para ele e para a própria família também, não é? Sim. Mas com o passar do tempo, esse sonho vai se desvanecendo. Porquê é que acha que isto acontece? Porque quando decidimos ser empresários, temos um sonho. Mas depois há uma coisa que acontece, é o dia a dia, a rotina, os problemas, as dificuldades, os desafios, os clientes que não compram ou os clientes que compram e não pagam. Tudo isto gera uma série de preocupações que não fazem parte do sonho inicial que nós tínhamos, porque quando sonhamos corre sempre tudo bem, não é? Temos aquela perspectiva de que vai ser Maravilhoso. um sonho maravilhoso, mas muitas vezes torna-se num pequeno pesadelo. E se não lidarmos logo com esse pesadelo de início, vai se tornar num grande pesadelo. É? Aqui de uma agora, forma... Sim, porquê é que isto acontece? Porquê é que isto acontece? Basicamente porquê? Porque, lá está, depende da fase em que a empresa está, mas se toda a rotina, todo o dia-a-dia depende se depender das pessoas, as pessoas vão estar sempre preocupadas e o próprio empresário vai estar sempre preocupado com o que acontece e com o que pode acontecer. Agora, se depender de sistemas, se depender de processos, se depender de como é que as coisas são feitas, retira-se aqui uma data de preocupações e então lá está. Muitos empresários, como o Enio sabe, carecem aqui um bocadinho de competências de liderança, não é? Resistem muito em sistematizar coisas simples do negócio que pouparia muito tempo e muita preocupação à própria empresa e a toda a equipa. E depois lá está, é a própria falta de gestão de tempo ou produtividade pessoal no papel de empresário, porque ser empresário não é estar na empresa, ser o primeiro a chegar, o último a sair, e estar lá de mão na massa, etc. Não, isto às vezes é uma fase necessária de início, mas o ser empresário é ter ali uma estrutura que funciona sem ele e que seja lucrativa. Uhum. Miguel, trabalhando com empresários, e alguns que até de algumas empresas até com alguma dimensão bem considerável, quais é que têm sido os desejos mais comuns que têm encontrado? Desejos dos empresários em conseguir atingir? Bom, lá está, é como o Enio estava a dizer, depende do tamanho da empresa e da ambição do próprio empresário. É? Há aqueles empresários menos ambiciosos e atenção, a ambição, na minha opinião, a ambição é uma coisa boa, é uma característica boa. A ganância não, mas a ambição sim. Isto para quem nos está a ouvir, que acha que pode achar que os empresários são todos uns gananciosos, não é isso que eu estou a dizer. Têm todo o direito em ser ambiciosos, porque dedicam muito tempo, muita energia e investiram muito dinheiro em qualquer empresa que tenham. Mas efetivamente existem aqueles menos ambiciosos e esses o que é que eles esperam da empresa? Esperam que a empresa dê para viver e para ser ali um suporte de nível de vida. Os outros, que eu chamo, esses sim são verdadeiros empresários que têm ambição, querem ver a empresa crescer, etc. Compreendem o conceito de que a empresa existe para atingir um fim. A empresa existe para lhe dar rendimento, a empresa existe para lhe dar X vezes mais o valor, o dinheiro, o tempo que ele investiu lá. Portanto, o que é que ele quer de volta? Quer aquilo que investiu lá. Ou seja, quer mais dinheiro de volta, quer mais tempo de volta, tempo para estar com a família, para fazer aquilo que gosta, para os seus hobbies, etc. E lá está, que lhe dê ali hipótese de recarregar as baterias, porque não é? Ninguém foi para empresário para trabalhar 20 horas por dia ou 18 horas por dia, não é? Mas efetivamente isso é uma realidade em muitos casos, na maior parte dos casos. Até que chega um ponto que, lá está,
nós queremos esse retorno do tempo investido também, não é? Mas há outros que usam a empresa, a questão da empresa, como um meio para atingir o fim. Eu conheço um que tem uma empresa milionária, uma empresa muito grande, que lhe dá grandes retornos de investimento, seja investimento de tempo, dinheiro ou de energia, e ele pura e simplesmente agora tem empresa para sustentar aquilo que realmente sempre gostou de fazer, que foi ser piloto de automóveis. Portanto, Ótimo. lá está. Ótimo. Sabendo nós, e nós às vezes sabemos isso perfeitamente, que o trabalho desenvolvido por um coach com os empresários os ajudam a atingir esses desejos. Aqui, para que a nossa audiência possa perceber um pouco mais como é que é o trabalho desenvolvido por um coach com o empresário. Explique-nos aqui um bocadinho melhor como é que esse trabalho é feito, como é que normalmente decorre, para dar aqui um bocadinho a ideia de quem nunca ouviu falar e não conhece. Sim, exato. Há aqueles que nunca ouviram falar que é um business coach, um financial coach, portanto, um coach de negócios ou um coach financeiro, e aqueles que já ouviram falar pensam assim, mas que raio, o que é que eles fazem? Não é? Exatamente. Porque é que eles existem? Para já, eles existem porque os empresários chegam a uma altura que precisam de ajuda. E nós existimos, coach financeiro ou um coach de negócios, como nós os dois, nós existimos porque realmente há uma necessidade. E essa necessidade tem a ver com o facto daquilo que já falámos há pouco, que é a falta de... não é a falta, é a visão desvanecer-se. Uhum. E então, chega a uma altura que muitos empresários começam-se a questionar, epá, eu estou a fazer isto porquê? Não é? Às vezes, se calhar, há muitos, e você conhece alguns e eu também, há muitos que se calhar ganhavam muito mais se estivessem a trabalhar para outra empresa qualquer e não serem empresários. Okay? Portanto, há aqui uma série de coisas que precisam de ser realinhadas dentro da empresa, e isso começa na pessoa do empresário. Primeiro, o que é que eu, enquanto business coach, como é que nós trabalhamos? Primeiro, definimos aquilo que o empresário quer alcançar, aquilo que ele deseja, aquilo que ele ambiciona. Que pode ser, em termos de empresa, pode ser mais vendas, pode ser fazer crescer a empresa, alavancar um negócio, todas aquelas coisas que nós ouvimos e já começa a ser clichê, já começa a ser, toda a gente fala no mesmo e efetivamente muitos prometem e poucos entregam, não é? Uhum. Mas nós definimos, e o Enio bem sabe, porque alguns clientes trabalhamos em conjunto, nós definimos exatamente que tipo de vendas, quer aumentar as vendas em quanto, quer crescer o quê, quer agarrar mais mercado em quais mercados, onde, quanto por cento, etc. O que é que isso efetivamente representa, e não só uma coisa subjetiva. Depois, em termos de empresário, o que é que ele ambiciona também em termos pessoais? Portanto, ambiciona ou não que a empresa funcione sem si. Há muitos que preferem continuar na empresa, não é? Eu conheço um senhor, que já faleceu, um empresário, que com 95 anos de idade ia todos os dias à fábrica de bicicleta, ainda, portanto já tinha arranjado sucessão, mas ainda ia de bicicleta todos os dias à empresa, chegava lá por volta das 11 horas, via o correio, conversava com as secretárias e tal, depois agarrava na bicicleta e ia almoçar. Ia-se embora e ia almoçar. Às vezes almoçava com um ou outro cliente mais importante, mas de resto, pronto, há empresários que querem continuar a ter um papel na empresa. Depois, em termos de rendimento pessoal ou familiar, o que é que isso representa para eles? Se a empresa realmente corresponde àquilo que eles tinham como expectativa em termos de rendimento pessoal e familiar, não é? Muitas vezes alguns membros da família também lá trabalham e isso também pode criar ali cenários diferentes. Depois, que tipo de legado é que o empresário quer deixar? E muitos, digo-lhe, 99% dos empresários não pensam nisto.
que legado é que eles querem deixar. Este senhor que eu falei, com 95 anos de idade, ia de bicicleta para a fábrica, ele montou não digo uma aldeia, mas uma vila à volta da fábrica. Todas as pessoas daquela vila trabalhavam para ele. Portanto, qual é o legado que efetivamente o empresário quer deixar? Portanto, isto em termos pessoais. Outras vezes é o que é que se deseja solucionar. Portanto, se a empresa está endividada e quer sair do endividamento, se está à beira da insolvência ou não e quer ser salva, e o empresário quer que a empresa se salve ou não. Portanto, prevenir aqui um pouco solucionar a dificuldade que a empresa neste momento tem, ou então como empresário também pensar aqui um pouco como proteger o património pessoal e familiar no caso de efetivamente as coisas correrem menos bem. E isto são coisas que o empresário muitas vezes quer solucionar. Depois é o pensar, portanto, como estamos e para onde é que queremos ir, ok? Então, o que é que nós pensamos enquanto empresários? Sim senhor, a empresa está a andar, um dia vou ter que responder a uma destas 3 questões, que é, vou vender a empresa, sim ou não? Vou fechar a empresa, sim ou não? Ou vou arranjar sucessão, sim ou não? E há um dia que todo o empresário vai responder a estas 3 questões. E muitas vezes, como se viu agora, isto foi uma situação que me apareceu muitas vezes nesta história do corona, que é o empresário faz estas perguntas, mas não se preparou. Portanto, ok, vou vender a empresa. Sim, mas quanto é que ela vale? Epá, eu vendo pelo valor que for. Eu muitas vezes digo, ok, eu compro. E você fica meu empregado. Não é? Ou vou fechar a empresa. Ok, é preciso dinheiro para fechar a empresa. O que é que a empresa tem de ativos? O que é que tem de dinheiro? O que é que tem... Como é que vamos fazer isto? Em cima do joelho é difícil. Ou então preparar a sucessão. Estou cansado, vou querer agora descansar e tal. Tenho que arranjar alguém que tome conta da empresa. Isto não pode ser feito de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. Isto tem que ser preparado. Um empresário, para poder vender a empresa tem que valer bastante dinheiro, sem ele lá estar. Tem que funcionar sem ele. Depois, vender a empresa, portanto, fechar a empresa. Fechar a empresa é preciso o quê? É preciso dinheiro. Faça todas as responsabilidades de funcionários, de fornecedores, etc., de todos os passivos que, entretanto, possam existir. Ou então a sucessão tem que ser preparada. A sucessão não é nada que se faça do pé para a mão. Então, pensando nisto tudo, o que é que se quer alcançar, o que é que se quer solucionar e como é que vai acabar, então definimos um plano estratégico para toda a vida da empresa, é claro. Mas dizem-me assim, então, mas agora um plano a 30 anos, um plano a 20 anos, as coisas mudam de ano para ano. Sim, é verdade. Mas o plano também pode ser alterado. O que é hoje verdade, amanhã pode não ser, como vimos, não é? Hoje uma empresa está a trabalhar, amanhã está de portas fechadas por imposição e faturação zero. Quanto tempo é que essa empresa vai durar? Não é? O empresário estava preparado para isso ou não? Não, parte deles não. Não é? Nós muitas vezes, enquanto coach financeiro e business coach, o que é que nós dizemos sempre aos empresários? Ter dinheiro de reserva. Quanto é que o Enio diz aos seus clientes para eles terem de dinheiro em reserva? Empresários que sobrevivam pelo menos 6 meses. 6 meses. Nas empresas. Pronto. Eu digo sempre também mais ou menos 6 meses. Em alguns casos temos que pôr ali um patamar de 3 meses. Noutros casos é necessário que a empresa tenha dinheiro de reserva para 12 meses. Fazer face a todos os custos para 12 meses. Entre 6 meses a 12 meses. E não estou a falar de ativos. Estou a falar de dinheiro. Sem liquidez. Dinheiro, não é?
Sim. Miguel, isto já deu para perceber que o trabalho de um coach na empresa causa um grande impacto, tanto no empresário como na própria empresa. E eu vou-lhe pedir aqui uma coisa, se quiser partilhar aqui connosco. Pode-nos contar alguma história de alguma situação que tenha trabalhado com um empresário que tenha tido um resultado surpreendente, mais fora do comum e tenha superado completamente as expectativas do próprio empresário e até as suas. Tem assim algum caso que queira partilhar connosco? Tenho vários casos, mas agora para chocar só aqui um bocadinho, para isto não ser chato, para chocar só um bocadinho, o meu caso de sucesso foi uma empresa que faliu em 3 meses. Ok, explique lá melhor. Portanto, a situação, quando lá cheguei, a situação estava caótica. Quando me pediram ajuda, a situação estava extremamente caótica, de tal forma que o empresário tinha-se demitido das suas responsabilidades de empresário, deixou andar tudo ao Deus dará, portanto aquilo estava mais ou menos em autogestão, não é? E todos os pequenos problemas que existiam para trás estavam cada vez maiores e já quase impossíveis de serem resolvidos. O próprio empresário estava completamente desmotivado e já não acreditava na sua capacidade de liderar e de ser empresário, e já estava com aquele discurso de arrependimento, não é? Porque é que eu meti nisto, porque é que eu afinal não sirvo para isto, não consigo fazer nada, etc. Portanto, uma situação completamente desesperante. Algo que eu nunca tinha visto. Então, foi aqui um trabalho de 3 meses para preparar o empresário e para preparar a empresa para meter um processo de insolvência e efetivamente acabar com tudo isso. Mas no dia a seguir, e isto vai chocar muitas pessoas, no dia a seguir ao processo estar concluído, ele abriu nova empresa. Okay? Portanto, foi todo um tempo de preparação para que as coisas pudessem começar a andar e efetivamente depois de um novo começo. Houve aqui um pacto com toda a equipa depois transitou toda para a nova empresa, então ele teve a oportunidade de recomeçar. Hoje em dia é uma empresa de 40 a 50 milhões de euros e está a correr bem. E mesmo agora com o Corona está melhor, porque admirem-se, uma coisa que esse empresário depois, isto foi um trabalho de alguns anos, uma coisa que ele insistiu sempre foi na sistematização de tudo o que era rotineiro. E uma das coisas que era rotineira era a angariação de leads e contactos. Ele automatizou tudo e começou a ter grande parte da faturação dele, principalmente online. Portanto, ultimamente, 43%, antes disto do Corona, 43% da faturação total dele era feita online. Portanto, agora, quando veio a crise do Corona, não é? As coisas caíram de repente, não é? Porque a curva foi... Normalmente a curva da crise é assim, não é? Está tudo bem, não é? Há aqui o verão, depois desce, depois começa a melhorar e tal. Aqui foi, ok, está tudo bem, no verão cai, não é? Caiu tudo. Fugiu o chão debaixo dos pés. Não é? Agora, lá está, a questão é se esta curva é um L, se vai continuar muito tempo em baixo, ou se é um V, caiu para baixo e vai para cima, ou se é um U, se começa a crescer lentamente. Efetivamente, esse meu cliente focou-se naquilo que tinha controle, focou-se naquilo que podia influenciar e sistematizar, focou-se no que tinha de bom dentro da empresa e dentro da equipa para implementar,
muniu-se das pessoas certas, isso é muito importante. Ter as pessoas certas a fazer o trabalho certo é muito importante. Ter as pessoas certas nos sítios certos é 100%, é o fator mais importante de um processo de seleção e recrutamento. Portanto, 90% é isso, 10% depois é liderança. Mas efetivamente ele tem uma equipa excelente e que o apoiou na pobreza e na riqueza e lá está, e agora está muito bem. Ótimo, ótimo. Obrigado por partilha dessa história. Miguel, estamos quase a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Para quem o quiser, ou para quem quiser saber mais sobre si e o acompanhar o seu trabalho, como é que o pode fazer? Quais é que são os canais preferenciais? Bem, acompanhar o meu trabalho só se trabalhar comigo. É uma hipótese. Ok? Primeiro ponto. Se quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato comigo, principalmente no LinkedIn ou em qualquer outra rede social. Eu portanto, é só procurar Miguel Moreira Business Coach. Portanto, eu depois também vou colocar na descrição do Ok, vídeo. Agradeço. Eu respondo mais ao LinkedIn do que a qualquer outra rede social. Portanto, se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, pronto, lá está. É preferível ser no LinkedIn. Se quiserem e-mail, está lá no LinkedIn. Portanto, o número de telefone está no LinkedIn. Portanto, lá está. Ok, ótimo. Não tenho site, não tenho, porque efetivamente, apesar de agora estar um pouco mais ativo nas redes sociais, efetivamente não tenho nada disso, porque eu não ando à procura de novos clientes. A única coisa que faço online é efetivamente partilhar alguma informação ou algo que eu acho útil para as pessoas que estejam a ouvir. Perdão. Mas efetivamente trabalho por referenciação, não é? Porque as pessoas estão sempre a entrar em contato comigo porque vêm referenciadas de alguém. É sempre a melhor forma de angariar clientes, não é? Pela referenciação. Sim, exato. E hoje, eu hoje em dia tenho que recusar alguns clientes porque toda esta situação vai trazer uma data de problemas que as pessoas não estavam à espera e precisam realmente de algum apoio e de alguma ajuda para verem o caminho que têm pela frente ou para desenhar um caminho possível para terem aqui algum sucesso. Portanto, efetivamente, basicamente é isto. Ótimo. Miguel, agora sim, para terminar, vou-lhe pedir para nos deixar uma mensagem, ou para deixar aqui uma mensagem principalmente para os empresários que ainda não tiveram a oportunidade e até a sorte de se cruzarem com um coach dedicado às empresas. Ou azar, não é? Ou azar. Eu acredito que seja mais sorte. E financial coach são muito chatos, não é? Sim, sim. Não é? Isso é verdade, isso é verdade. Mas pronto, a mensagem que eu quero deixar é... Mas também não há promessas que as coisas sejam fáceis, não é? Não, de todo. De todo. Há coisas mais simples de serem resolvidas, há outras que efetivamente requerem ali empenho e trabalho e persistência. Portanto, ter ali, saber implementar e testar e esperar pelos resultados. Okay? Bem, o que eu tenho para dizer é que se efetivamente nunca trabalhou com um business coach, nunca trabalhou com um financial coach, um coach financeiro, e se neste momento se sente aqui alguma falta de apoio ou não sabe muito bem o que fazer, então arranjem um. Não tem que ser eu, não tem que ser o Enio, arranjem um business coach, arranjem um coach financeiro. Idealmente arranjem dois, que trabalhem em conjunto. Porque eu e o Enio já trabalhamos em algumas empresas em conjunto, isto não é não é um investimento duplo, é um pacote de 2 em 1, 2 pelo preço de 1. Mas efetivamente porquê? Porque enquanto business coach e financial coach nós temos uma visão das coisas, uma visão mais ampla e mais estratégica. Nós não...
muitos empresários têm problemas que acham que são táticos, que acham que são coisas práticas. E nós conseguimos perceber que, efetivamente, pelo nosso trabalho, pelos exemplos que já vivemos, pelos clientes que já tivemos, pelos cenários que já nos foram apresentados, cenários totalmente diferentes. Como, por exemplo, eu tive um cliente que só queria a empresa para ele poder velejar pelo mundo inteiro. Não é? Portanto, são cenários completamente dispares e para cada cenário há soluções diferentes. E muitas vezes o empresário procura soluções para o seu problema dentro da indústria onde ele atua. E muitas vezes a solução do problema pode estar em indústrias totalmente diferentes, em soluções que outras indústrias já tomaram. Podemos ver um Airbnb, podemos ver um Uber. Portanto, são empresas que procuraram soluções em outras indústrias para puxarem para resolverem problemas de indústrias tradicionais. E desenhar modelos de negócio. Portanto, se neste momento há aqui alguma dificuldade a querer ser resolvida, ou se ambiciona algo que não está a conseguir, ou se efetivamente já não sabe o que é que ambiciona e anda aqui com dúvidas, efetivamente contactem um business coach, um financial coach, porque nós conhecemos a empresa de A a Z. E efetivamente conseguimos perceber se aquilo se o problema que existe é um problema de gestão, se é um problema de liderança, se é um problema de marketing, se é um problema de vendas, se é um problema de mercado, qual for o problema. Se é um problema de gestão de dinheiro, muitas vezes muitas das empresas que agora morreram, e eu tive alguns casos, muitas empresas que agora morreram foi efetivamente porque não tinham dinheiro. Não, o mercado desapareceu. Os clientes já não compram. Não sei o que depois, mas se tivessem aquela reserva que nós falámos há pouco, de 6 ou 12 meses de dinheiro de reserva, a empresa não tinha acabado. Não é? Portanto, há aqui uma série de situações que só um business coach ou um financial coach podem ajudar e ajudar a perspectivar e a desenhar um caminho e ver que... E muitas vezes acham que não tem solução, a situação onde estão que não tem solução, e muitas vezes a solução é mais simples do que aquilo que pensam e consegue-se desenhar aqui e implementar e acompanhar e ter alguém com quem falar. Todos os meus clientes sabem que durante o dia não me podem ligar, mas à noite há muitos que me ligam porque sabem que eu estou disponível e ligam muitas vezes só para desabafar, só porque não podem falar com o parceiro ou com a parceira que têm em casa, porque a perspectiva é diferente. Eu, sendo empresário, se a minha mulher for funcionária pública, eu tenho aqui um problema em casa. Eu tenho um problema gravíssimo em casa. Eu não posso falar nada sobre os meus problemas enquanto empresário. Porque a perspectiva da minha mulher vai ser de funcionalismo público, de outros estabilidade tipos de situações, ou vice-versa, não é? Quem diz isso diz outras situações completamente diferentes. Portanto, muitas vezes nós estamos cá para ouvir, para ser o braço direito do empresário, quando muitas vezes ele não sabe muito bem o que fazer. E não tenham problemas nenhum em falar comigo, falar com o Enio ou falarem com algum business coach que conheçam. Telefonem, exponham a vossa posição e a vossa questão. Eu não cobro nada por uma primeira conversa telefónica, acho que o Enio também não. Cobra? Não. Não. Também não. Pois, também acho que não. Mas muitas vezes com 2 ou 3 perguntas e 2 ou 3 opiniões de pessoas que acompanham outras empresas e que se calhar empresas com problemas muito mais graves do que aqueles que está a viver neste momento, muitas vezes com 2 ou 3 sugestões conseguem aqui arranjar pelo menos um passo a passo, um caminho para sair da situação em que está. Portanto, não tenham problemas. Telefonem a mim, telefonem ao Enio, mandem um e-mail, qualquer coisa. E efetivamente nós sabemos que há muitos empresários neste momento a precisar de ajuda e que também têm algumas reticências em pedir ajuda.
em admitir que precisam de ajuda naquela ou noutra questão e que de alguma forma, porque estão aqui, é difícil, não é? Estão aqui a assumir que não estão a conseguir. Não é? E isto é extremamente difícil para qualquer pessoa admitir que precisa de ajuda. Exatamente. Daí o ideal de falar com coach, porque assim não corre riscos de julgamentos. Exatamente. Pois, lá está, nós não julgamos, para nós está sempre tudo fantástico e para nós há sempre um caminho, uma solução. Exato. Não é? Portanto, se o caso for grave, falem com os dois. Ou ponham um amigo, eu e o Enio a trabalharmos em conjunto e rapidamente chegamos a uma solução. Se a situação for tão má, nós também temos uma solução. Exatamente. Nunca deixar de questionar, porque há sempre solução para tudo. Exato. Miguel, olha, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos deu. Penso que foi muito útil para quem é empresário, para quem tem um negócio, para quem está a gerir e que muitas vezes se sente sozinho e que não percebe o que é que um coach lhe pode ajudar ou que tipo de coach lhe pode ajudar. Há sempre um caminho, há sempre aqui uma saída. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também a quem nos está a assistir e que vai assistir depois. Se gostou e se achou interessante, coloque um gosto, partilhe este vídeo para quem, para um amigo que acho que necessita de ouvir muitas destas coisas que o Miguel Moreira aqui partilhou connosco. E vamos nos encontrando nestes vídeos. Miguel, quando assim, até já. Então vá, até já.